estar aqui, poder compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Eu sei que pensando em nós, pensando em mim, pensando em você, para o progresso, para o crescimento, o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus através da sua vida, das nossas vidas, da igreja do Senhor. E louva a Deus. Deus, com a mensagem no meu coração, e parecia que não parava mais, um turbilhão de informações, de revelações, de direções da palavra de Deus. E eu estava, Senhor, não sei se eu dou conta de se importar tanto, mas o Senhor me deu o equilíbrio, a moderação, para que eu venha falar aquilo que o Senhor quer, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu venha falar aquilo que seja a vontade do Senhor para a igreja do Senhor Jesus, para as nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na epístola que nós não combinamos nada, né? 2 Timóteo. O que Deus já estava falando aqui, através dessas epístolas. Então você está procurando aí no capítulo 2, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos assistir uma prévia aqui, Timóteo era o bispo aí de Éfeso, um jovem pastor, talentoso, promissor, treinado pelo grande doutor Paulo, aquele homem de Deus. E agora essa epístola seria uma das últimas epístolas de Paulo, segundo os historiadores, e fazem parte das 21 epístolas que tem no Novo Testamento. Paulo escreveu provavelmente 8 delas, e 4 dessas epístolas são chamadas epístolas da prisão, quando Paulo esteve preso, essa carta de Éfeso, de Colossenses, Filemão e Filipenses. Essa é a Filipenses. E essa de Timóteo, segunda carta de Timóteo, ele também esteve preso, foi solto, depois foi preso novamente, então se foi tendo dificuldade de chamar de epístola da prisão, mas a vida de Paulo era isso, pregando o evangelho na cadeia, solto, preso por pregar a palavra de Deus. Olha que situação, perseguido por pregar a palavra de Deus. Então você vai ver aqui um homem que mesmo preso falou assim: não, eu preso, para mim foi até melhor. Agora eu consigo escrever carta, eu consigo treinar as pessoas, eu consigo ter assim, a mentalidade de uma pessoa que não é derrotado, não é vencido, quando ela tem a mente de Deus. Falei que Deus como a sua alicerce, como sua bandeira, como seu estandarte. Quero que você coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Analisamos poucos versículos, você pode sentar, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, o capítulo é um 6 a seguir. Tem que ser assim. Vou ler minha versão nova tradução na linguagem de hoje. 2 Timóteo. 2 Timóteo do capítulo 2 Timóteo 6 a seguir, onde ele diz assim, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6 a seguir, onde ele diz assim: por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano, e por causa da sua graça, Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora, ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de
Cristo Jesus, o nosso Salvador, Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho, e por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei, e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, por meio do poder que o Espírito Santo que vive em nós guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Coloque sua mão sobre o seu coração, feche os olhos, cura a cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus querido, por tão grande salvação, pelo privilégio, Pai, de ser chamados de filhos, Pai, de igreja do Senhor, de estarmos aqui, Pai, para a família de Deus, povo de Deus. Pai, somos gratos, porque tudo isso não é de nós mesmos, mas por aquilo que o Senhor conquistou, pelo que Jesus conquistou na cruz. Precisamos de Ti, somos dependentes de Ti. Pai, o Senhor venha tomar o primeiro lugar nessa reunião, que o Espírito Santo seja a influência mais forte aqui, e receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tudo for feito aqui, seja para a glória do Seu santo nome, os aplausos, o louvor, a adoração, seja para Ti, ó Pai, porque eles vieram para Te receber de Ti e louvar a Ti. Cremos em Ti, cremos no Teu poder, esperamos de Ti, Senhor, a Sua direção, Sua força, Pai, o Teu amor, o Teu cuidado para conosco a cada dia. Oramos agradecidos por tudo, confiado no grande amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você fez a oração com fé? Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, podemos dar assento. Louvado seja Deus. E como foi dito, essa carta, as últimas cartas de Paulo, e no Novo Testamento, você conhece todos esses 27 livros, que compõem, dentre essas 21 epístolas, tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por 21 forma, 25. Não são essas outras duas. Uma delas aos Hebreus, porque uns chamam de epístola aos Hebreus, outros porque a conhecem na verdade como um tratado teológico aos Hebreus. Não também presumo que seja de Paulo, porque o autor não assinou, não se preocupou em revelar, mas segundo os historiadores, realmente conhecia muito sobre o judaísmo, conhecia muito sobre o cristianismo e conseguiu conciliar os dois. Ele vai falar do verdadeiro sacerdócio agora aí, e das vantagens da pessoa, quem está na graça e quem está na lei. Então tem muito cuidado para ler aí, que algumas pessoas leem a Hebreus ali e começam a ler como judeu. Ele fala, não, você não é judeu, você é cristão, você está do lado da graça, está do outro lado. Então muito cuidado para ler ali, para compreender o que o apóstolo está falando. E Paulo, escrevendo a Timóteo aqui, ele está exortando aquele jovem e promissor pastor de uma igreja ali também, que estava à mercê de grande perseguição, grande idolatria, grande dificuldade, estava passando ali em Éfeso, e como também em Gálata, como em Tessalônica, em Corinto, toda aquela igreja naquela época passava por uma grande adversidade, uma grande perseguição, uma grande tentativa de levar aquelas pessoas de volta ao judaísmo, enquanto Paulo, os apóstolos, os seguidores, os novos cristãos, o pessoal convertido, tinha uma luta tremenda para fazer as pessoas conhecerem que Jesus, que era Cristo Jesus, essas coisas ficaram para trás. Toda aquela lei apontava para Cristo. Na verdade, alguns dizem que Jesus aboliu a lei. Na verdade, Jesus cumpriu a lei. Toda a lei se resume em Jesus, cumpriu nele. Então, ele é perfeito para cumprir. Quem está em Cristo não está mais debaixo da lei. Mas quem não está em Cristo está debaixo da lei. A lei não foi abolida. Então, tem muito cuidado. Isso aí não tem mais lei. Tem sim. A lei continua firme. Paulo vai falar disso nas suas cartas. Mas quem está em Cristo agora está debaixo da graça. O que é graça? Favor imerecido. Não é pelos seus méritos, não é pelo que você conquistou, mas é por aquilo que Jesus conquistou na cruz. Jesus conquistou perdão para o meu, para o seu pecado, e nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade. Então, quando você vem aqui à igreja, você vem porque você tem esse chamado.
E esse chamado vai falar de algo mais profundo, muito maior nas nossas vidas. Eu tenho conversado com muitos jovens ao longo dessa caminhada, fui professor de jovens, líder, conselheiro, orientador, trabalhei muito tempo com a juventude e vi muitos jovens que vinham à igreja e aceitavam Jesus, e eu quero aceitar Jesus, prego o evangelho, creio em Jesus, não é todo animado, não, eu quero entregar minha vida a Jesus, e vem aqui na frente, e aqui na frente faz uma pequena cerimônia, ora por ele, e aqui como Timóteo vai recebido, aí coloca a imposição de mãos sobre essa pessoa e derrama óleo sobre ele. Ele é ungido, essa unção fala de uma escolha, fala de um sinal, fala de uma apresentação, de uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa e de um começo de uma caminhada espiritual que vai durar por toda a eternidade. Então, quando nós viemos aqui, recebemos isso. E eu vejo essas pessoas, esses jovens que passaram por esse momento, ele chega numa situação que ele fala, aqui, para ser bem franco, eu fiz todo esse processo, eu criei Jesus, aceitei Jesus, eu fui para a igreja, fiz a minha manifestação pública, que todo homem deve fazer, e fui lá orar, mas eu não sei o dom que eu tenho. A Bíblia fala que Jesus subiu ao céu e distribuiu dons aos homens, que todo homem tem um dom, e esse dom Deus deu para a pessoa usar na igreja. Os primeiros princípios é para você entender isso. O dom que Deus dá não é dado para a pessoa para você se envaidecer, não é dado para a pessoa ficar arrogante, presunçosa, pretensiosa, para nossa, agora eu tenho dom, você não tem, não é para isso, mas é para te ajudar a aprimorar, para você desenvolver a obra do Senhor, porque sem ele você não consegue fazer nada. A palavra do Espírito Santo em sua vida, ele vai te despertar, ele vai te avivar, ele vai te acordar, ele vai te alavancar para o plano que Deus tem para fazer através da sua vida. E esses jovens chegam nessa situação. Tem pessoas na igreja que têm um dom também, ele tem um dom clínico, aquele olhar clínico espiritual, que olhar para você e ver. Deus chamou para isso, Eu acho que a pastora Divina tem esse dom, olhar para a pessoa e falar assim, eu sei o dom que Deus te deu, Eu creio que ela tem, Então, você tem que aproximar de pessoa assim, qual é o dom que vai mostrar para você? Se Deus não mostrar para você, Deus pode mostrar através de outra pessoa, e te direcionar para isso. Para quê? Para você ser mais produtivo na igreja do Senhor, porque todos nós fomos chamados para servir. Você também. Por mais tempo que você tenha ficado no banquinho aí, sentadinho, confortavelmente, recebendo as bênçãos do Senhor, você não foi chamado para isso. Você foi chamado um tempo para você ficar aí, mas depois você vai levantar e servir. Compartilhar daquilo que Deus te deu com a igreja do Senhor. Porque não é bom, irmão, alguém chegar a compartilhar alguma coisa com a gente? É bom demais ser amado, é bom demais você ser visitado, é bom demais uma pessoa vir orar para você, é bom demais uma pessoa vir te dar um presente, irmão, eu gosto do irmão, da irmã, da pessoa, sabe, isso é maravilhoso, é bom ser amado, mas para ser amado você tem que amar também, e para isso você tem que estar desenvolvendo um trabalho, entrar nessa esfera espiritual, e para isso você precisa disso que o Paulo falou para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em você. Desperta, acorda, dá um lampejo de luz nisso que Deus colocou em você. Faz isso vibrar, faz isso fortalecer, faz isso funcionar na sua vida. Faz isso funcionar. Você tem, está em você. E uma das primeiras formas de fazer, irmão, como é que eu vou fazer? Esse princípio, muitas formas você pode fazer isso aí. Nós vamos falar aqui sobre, Deus colocou para falar sobre avivamento e reconciliação. Através desse texto aqui, eu quero despertar você do seu entendimento para você ter essa noção espiritual do que o Espírito Santo está falando através da palavra de Deus nas nossas vidas,
para você ser mais produtivo, para você ser um cristão melhor, né? Porque isso, na verdade, vai transformar você numa pessoa melhor até para você mesmo. E para isso você precisa crer. Harry W. White, ele escreveu aquele manual bíblico. Ele conta que em uma determinada situação ele estava crendo em tudo, mas estava uma luta com a fé. E ele, orando assim, ele falou: Senhor, aumenta a minha fé, me dá fé, me dá fé. E ele ficou todo esse tempo orando: Senhor, me dá fé, aumenta a minha fé. Um dia Deus, ele lendo a Bíblia, Deus levou ele lá para a Bíblia. Ele lendo as cartas de Paulo ao Romano, abriu no capítulo 10, no verso 17, Romanos 10, 17. Se você quiser anotar aí. Ele abriu lá em Romano, no capítulo 10, no verso 17, está escrito lá o quê? De sorte que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele confessou que eu tinha todo tempo fechado a Bíblia, orando para a fé descer, achando que um dia ele ia atingir como um raio, e eu ia sair cheio de fé, né? Mas eu fui ler na Bíblia de onde vem a fé. A fé, ela vem um relacionamento com Deus, de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir por ouvir. Muitas dessas palavras aqui, elas têm um texto muito mais profundo do que a nossa língua comum vai falar, da nossa língua portuguesa, né? Lá em Oséias, capítulo 4, 6, quando Deus faz a advertência, ele diz assim: esse povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A palavra lá, no hebraico, é yadá. Ela não é apenas conhecimento. Ela não é apenas um conhecimento de conhecer, que algumas pessoas falam assim: você conhece o Amado Batista? Conheço. Já teve na casa dele, ouviu na cena? Não, eu ouvi na televisão. Não, você não conhece. Você ouviu falar, ou até viu, né? Quem conhece ele é a mãe dele, a esposa dele, os filhos dele, as pessoas que conviveram com ele, né? Conhecimento, no sentido de yadá aqui, no hebraico, fala de relacionamento, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou uma aproximação para comigo, ouvir de mim, aprender de mim. É isso que o profeta Osés estava falando. Deus estava falando através do profeta Osés para aquele povo. Relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus através da palavra tem três formas de você desenvolver um relacionamento com Deus, e as três formas essencialmente é baseado na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que buscam, está lá em Hebreus, né? Então fala dessa, sem fé você não consegue. Então o primeiro princípio para você chegar a esses três elementos é fé. Os elementos dessa fé é jejum, oração e a própria palavra. Através desses três elementos da vida cristã, você desenvolve um relacionamento com Deus. Por isso, tem algumas pessoas que estão vivendo à margem de uma religiosidade, não tem nem mesmo uma vida espiritual com Deus, porque estão vivendo num nível, religioso. Não acredito em Deus. Aí assim, meu relacionamento com Deus é Deus lá, eu aqui. Deus não se promete comigo, eu não me prometo com Ele, e assim, eu fico, fala isso que Deus quer de você, não. Deus não te criou para isso, não. Deus te ama. E amor fala de envolvimento, de relacionamento, de convivência. Deus quer desenvolver uma convivência com você, quer se aproximar de você. Até porque você está numa vantagem ou uma desvantagem. Porque Deus conhece os seus pensamentos, todos eles. Deus diz que cada fio de cabelo da tua cabeça está contado com precisão. A Bíblia diz que Deus, cada palavra que você disse, que irá dizer, está gravado no gravador de Deus lá. E que nós vamos prestar conta de cada uma delas, inclusive das palavras torpes, as palavras obscenas, as palavras imorais, as palavras indecentes e pronunciamos. Por isso, se vocês forem lembrando de alguma aí, nós temos que pedir perdão para Deus. Senhor, lava minha boca, lava minha mente, meus lábios, lava meu coração, limpa-me, purifica, isso que eu falei, consciente ou inconscientemente. Desenvolver um relacionamento espiritual com Deus, você precisa disso.
E primeiro você despertar o dom de Deus que há em ti. Quando você despertar o dom de Deus que há em você, vou repetir, quando você despertar o dom de Deus que há em você, você vai viver uma profusão de avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Porque longe disso aqui, meu irmão, se você não fizer isso aqui, você pode fazer qualquer coisa aqui. Pode vir aqui, dar pirueta, rodapé, você anda andando até para as partes, até perigoso, né, irmão? É orar, sabe? Mas se não for o Espírito Santo estiver movendo na sua vida, irmão, é só barulho. É só barulho. É só emocional. Então eu quero falar para você sobre avivamento. O que é o avivamento? Mas para eu falar sobre o que é o avivamento, primeiro eu vou falar aqui o que não é o avivamento. Você precisa aprender a filtrar coisa que não é avivamento. Primeira coisa que não é avivamento, né? O avivamento não é produzido pela igreja. Não é produzido por alguém. O avivamento não é produto de pessoas que vão desenvolver o avivamento. Ela pode até vir de pessoas que começam a orar. Uma chama a outra, chama a terceira, começa aí, né? E começam a reunir, né? E essas pessoas começam. Mas se você for entender, porque alguém chamou a atenção de Deus, né? Porque Deus tem que entrar nessa história em algum momento, né? Alguém chamou a atenção de Deus. Conta que Dwight Lemonwood era um sapateiro lá em Massachusetts, no estado de Massachusetts, no capital de Boston. Ele trabalhava numa sapataria, né? E um dia alguém foi lá e pregou para ele lá, aceitou Jesus. E ele, em um momento, ficou, né? Nós queremos evangelizar, queremos pregar a palavra. Ele saía uma pessoa, começava a evangelizar aquela pessoa, e ia para o trabalho, voltava, parava em outro lugar, pregava a palavra para outra pessoa, e ficava naquela situação. Ele chamou a atenção de duas irmãs, né? Naquela situação, naquele momento, as irmãs chegaram e falaram para ele assim: Doutor Mude, Senhor Mude, né? Ele vai se tornar doutor depois. Deus tocou no nosso coração. Eu disse o quê? Deus tocou no nosso coração para nós orarmos pelo Senhor. E Deus vai usar o Senhor muito. E aquelas duas irmãs começaram a orar por Mude. E Mude começou a pregar o Evangelho. E mais almas começaram a vir. E aquelas duas irmãs chamaram mais uma terceira irmã, uma quarta irmã. Oh, glória a Deus por esse ministério das irmãs aí, né, pastor Sanal? Eita, irmãs, olha por mim aqui. Se for o pastor Nazaré, a pastora Divina, essas pastoras maravilhosas, abençoadas de Deus, olhem por nós aqui. E chamaram mais irmãs, e aquelas irmãs orando para aquele homem, e o ministério vai crescendo. Irmão, sabe por que isso aí? É porque Deus faz isso quando tem pessoas unidas.